Ótima tarde, eu já quero lançar aqui uma pergunta para vocês. Lula voltou ao Brasil, qual que é o balanço dessa viagem, Vilela? Olha, uma boa tarde, Paulo, uma boa tarde, Serrão, Piperno e todos que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Olha, o balanço, ele é positivo se olharmos para o aspecto de que é importante que o Brasil esteja novamente participando de organismos multilaterais, promovendo encontros bilaterais, encontrando formas de incrementar ainda mais as suas relações comerciais. Nesse sentido, foi positivo. Ele foi negativo na pauta de que o presidente Lula aproveitou essa viagem e aproveitou os holofotes para cometer algumas gafes e fazer algumas manifestações absolutamente infundadas e absolutamente fora de propósito. Em especial, a crise gerada ontem, crise absolutamente desnecessária em relação ao ex-presidente Michel Temer, chamando o ex-presidente de golpista e classificando como um golpe o ocorrido institucionalmente em 2016 com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, nesse ponto, Luiz Inácio Lula da Silva errou e perdeu a oportunidade de fazer com que esse roteiro ao exterior tivesse sido um gol de placa. Piperno, como é que você vê o balanço final aí dessa história? Foram vários os temas que foram abordados, né? Teve fala em relação a Michel Temer, falamos de moeda única, falamos também do Mercosul nessa viagem. O que a gente tira de proveito aí para o país? Boa tarde, Paulo. Um abraço aos colegas, à nossa audiência. Essa foi realmente uma viagem com uma pauta bastante ampla e uma pauta necessária. A começar pela história discutida ontem com o Uruguai. O que fazer do Mercosul à medida em que o Uruguai tem outros objetivos legítimos, aliás, o Uruguai tem todo o direito de pensar no seu futuro e nos seus realinhamentos. Então, o Uruguai quer se relacionar mais com a China, com o Reino Unido, com a Turquia, com o Bloco Transpacífico. Então, isso tudo é importante e é bom que o Brasil saiba disso com muitos detalhes para, inclusive, saber o que fazer à frente. O que vai ser do Mercosul? Então, esse passo adiante, esse passo à frente, essa definição, ou melhor, essa redefinição do bloco aqui da América do Sul, ela obviamente passa por todas essas conversas que o presidente Lula teve, especialmente lá no Uruguai. É um problema que não podia mais ser adiado. Houve a cúpula do Mercosul em julho do ano passado e ninguém tomou providência nenhuma a respeito disso. Então, por conta disso, foi importante. Houve também a questão da discussão da moeda comum com a Argentina, uma moeda a ser usada no futuro exclusivamente para trocas comerciais. Essa é uma ideia absurda? Não. Isso dá para fazer no curto prazo? Menos ainda. É preciso que se corrijam as simetrias e a implantação de uma moeda comum, ela demanda uma série de providências, como aconteceu na Europa, em que todo esse processo de integração foi aberto em 1951 com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, faz muito tempo. Então, nesse aspecto também a visita foi importante. Agora, do ponto de vista político, acho que o presidente deveria amadurecer melhor a ideia, por exemplo, do financiamento do BNDES a obras como a desse gasoduto. Não é uma obra que é ruim para os interesses brasileiros. Essa obra, esse gasoduto vai até a fronteira com o Rio Grande do Sul, provavelmente será construída por empresas brasileiras que vão ganhar com isso, mas essa é uma questão que poderia ser debatida um pouco mais à frente. Agora, Serrão, se a gente analisar, o Piperno trouxe nesse último trecho da fala dele o aspecto político, né, que é o que sobressaiu comparado com as outras ações, né? Tivemos então a questão da crise do Mercosul, vimos uma fala, daqui a pouquinho a gente vai detalhar essa fala em relação aos financiamentos do BNDES e também vimos a fala de Lula em relação a Michel Temer, que foi o grande tema do noticiário de ontem. Saudações, meus amigos, meus amados haters. O que sobrou no discurso de Lula? Sobrou discurso diplomático, aquilo que ele prometeu que iria fazer e fez na conversa lá fora com o Uruguai, com a Argentina e com todos os países aqui da América do Sul. Do ponto de vista interno, o que faltou para Lula? Faltou política interna com habilidade. Ele perdeu tempo
em usar o discurso no exterior, no qual ele deveria focar em questões de interesse do Brasil lá fora, para tratar de questões menores, perigosas para ele aqui dentro do Brasil. Estamos à véspera da eleição da mesa diretora da Câmara e do Senado. Nenhuma sinalização, estranhamente, nenhuma sinalização do presidente Lula sobre esse assunto de extrema importância, já que se sabe que pelo menos 42% dos novos parlamentares que entram são de oposição declarada ao governo dele. Então, Lula deveria estar pensando nisso, poderia ter jogado um discurso para isso. Mas isso é o de menos. O que faltou, isso aí faltou muito no discurso externo de Lula, e muita gente estava com essa expectativa, principalmente o mercado, é que ele apresentasse melhor qual é o plano econômico efetivo de seu governo, qual é o projeto que ele vai executar. Desde a campanha eleitoral, esse projeto não vem. Aí esperava-se, não, vai assumir o governo, vai subir a rampa e vem com o projeto. Até agora o projeto não chegou. Ah, mas semana que vem vai ter uma importante reunião, vai ter um importante anúncio do ministro Fernando Haddad e da equipe econômica. Vamos esperar, né? Era para a semana passada, era para a anterior e até agora não chegou. Então, o que todo mundo quer saber concretamente é o que o presidente Lula espera da política econômica. O que ele vai fazer na economia. Na política brasileira, por enquanto, ele arrumou bastante confusão. E na economia, vai ser a mesma coisa? Espera-se que não.